Boa noite, gente. Então, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai discutir um pouco sobre funções de Lyapunov dependentes de parâmetros, ok? Ao longo do curso a gente já discutiu sobre como é que a gente pode utilizar, né, funções dessa forma, né, ao invés de utilizar uma função quadrática apenas, utilizar uma função ali numa forma quadrática em que a matriz da forma quadrática depende dos parâmetros. Só que a gente considerou que esses parâmetros eles eram constantes no tempo, certo? Por quê? Porque a gente não tinha apresentado ainda como que a gente podia lidar com o caso em que esses parâmetros não eram constantes. Ok? Então na aula de hoje a gente vai lidar com esse caso, certo? Que é o caso em que a gente tem funções de Lyapunov dependentes de parâmetros e esses parâmetros não são mais constantes. A gente não vai assumir mais que esses parâmetros são constantes. A gente vai ver aqui algumas formas com que a gente pode lidar com os termos que vão surgir por conta disso. Ok? Então a gente vai começar a nossa análise aqui, certo? A gente vai começar a nossa conversa, a nossa discussão, aqui primeiro pelos sistemas contínuos no tempo, certo? Lembrando lá para um sistema contínuo no tempo, né? Vamos supor aqui que a gente tinha lá um sistema, né, dessa forma aqui, com incerteza politópica, indo de 1 até R, de HI, certo? Ou HI, se for um sistema fuzzy, né? De I de X, ou uma incerteza politópica, né? Sem supor que a incerteza está variando. Somatório de indo de 1 até R, de alfa I, aí vezes x, certo? Vamos focar nesse caso aqui por enquanto, certo? Porque aqui pode depender do estado. Então vamos focar no caso aqui da incerteza politópica, apesar de ser essencialmente a mesma coisa. Certo? Mas aqui a gente vai considerar o caso em que a i ponto é diferente de zero. Por quê? O que a gente vai considerar? Vamos considerar que a gente tem a função de Lyapunov, né? Lá, que agora ela vai ser da forma x transposto, somatório de 1 até r, de alfa i, pi x, né? Usando lá a notação, né, que o Luciano falou com a gente, né, o jeito de chamar, a nomenclatura, que na verdade a gente vai chamar aqui, falar que ela é afim aqui nos parâmetros, né? Apesar de ser linear. Ok? Beleza. Então se a gente tem a função de Lyapunov dessa forma, na hora que a gente pegar e for calcular a derivada temporal da função de Lyapunov, né, a gente vai ter os termos que a gente já tinha antes, que a gente sabe como é que lida, x transposto, somatório de 1 até r, de alfa i, px, mais x transposto, somatório de 1 até r, alfa i, pi, x pontos, mas a gente também vai ter um termo que vai aparecer por conta da derivada temporal de alfa, né? Regra que eu dou. Então, x transposto, somatório de 1 até r, de alfa i ponto, pi, x, certo? Então, um foco grande aqui na nossa aula, aqui nessa primeira parte, vai ser como que a gente lida com esse termo, né? Nas LMIs. Ok? O resto aqui, né? Normalmente a gente vai tratar lá da forma como a gente está acostumado e aí aqui a gente vai ter que inserir alguma coisa extra nas nossas limites para lidar com esse termo aqui. Beleza? Então vamos primeiro ver uma abordagem aqui, que é uma abordagem baseada em variáveis de folga. Ok? Qual que é a ideia dessa abordagem, né? Lembrando lá, a gente quer tratar o termo que é dessa forma, né? Transposto somatório de 1 R, alfa i ponto, pi, x. Ok? Então, para a gente poder lidar com esse termo, a gente vai ter que supor algum conhecimento sobre esse alfa i para a gente poder fazer isso, certo? Se o alfa i ele for sem limite, não tem como, né? Se ele não for limitado nem nada, não tem como a gente lidar com isso aqui não. E aí, então, se a gente não tem nenhum conhecimento sobre o alfa i, o melhor é utilizar uma função de Lyapunov quadrática mesmo, porque não vai ter como a gente fazer nada. Agora vamos supor que a gente conhece, né? A gente tem um conhecimento da forma assim, né? Alfa i ponto é menor ou igual que um φi para todo i. A gente tem um limitante superior ali, né? Do módulo da derivada temporal para cada parâmetro, né? Desse aqui do peso convexo, para cada peso convexo.
certo? Se a gente tem um limitante dessa forma, olha só, a gente vai utilizar algumas propriedades que tem esse somatório. Como a gente sabe que o somatório, né, de 1 até r de αi, ele é igual a 1, se a gente derivar no tempo dos dois lados, a gente sabe que o somatório de n de 1 até r de αi ponto é igual a zero. De forma que, então, a gente pode utilizar essa informação, né, de que o somatório é igual a zero para inserir uma variável de folga. Isso aqui a gente vai ter assim, né, somatório de n de 1 até r de αi ponto, uma variável x, por exemplo, é igual a zero, porque se eu colocar x em evidência, né, trazendo aqui para fora, vai ficar somatório de αi, vai dar zero. Ok? Beleza, então o que a gente sabe, né? A gente já sabe que a gente pode falar aqui, né? Somatório de n de 1 até r de αi ponto de pi, a gente pode escrever como sendo somatório de n de 1 até r de αi ponto de pi mais x. A gente somou aqui uma variável x. Ok? Agora a gente vai, né, que a gente somou essa variável x com essa abordagem da variável de folga, qual que é a ideia, né? A gente vai impor uma condição extra que a gente vai falar que pi mais x, que é essa variável de folga que a gente introduziu, tem que ser semidefinido positivo. Ok? Por quê? Porque se pi mais x é semidefinido positivo, a gente pode, né, escrever, isso aqui vai implicar, a gente pode escrever que esse somatório de n de 1 é de αi ponto pi mais x vai ser menor ou igual que o somatório de n de 1 até r de φi, que multiplica pi mais x. Ok? Por quê? Porque pi mais x é semidefinido positivo, aí a gente tem aqui, né, então um termo semidefinido positivo, aqui a gente só precisa pegar, né, o maior, né? Então, como isso aqui é menor ou igual que φ, então ficou menor que o somatório de φ. Isso aqui a gente vai criar uma nova variável, né? Vamos chamar isso aqui de pφ, que, lembra que ó, esse caso aqui a gente vai somar mesmo os valores de φ. Pφ é dado por esse somatório, certo? Então, a gente tem aqui, né, essa condição extra que a gente vai adicionar, essa variável extra que a gente criou. Certo? Então, se a gente voltar, né, lá nas nossas condições iniciais, agora a gente vai ter uma coisa que vai ser da forma, né? V ponto vai ser menor ou igual que x transposto somatório de n de 1 até r, que x ponto, né, transposto, de αi pi x mais x transposto somatório de n de 1 até r αi pi x ponto mais x transposto pφ x, certo? Se a gente pegar e usar um Finsler aqui, por exemplo, né, a gente pode escrever, né, na forma. Aqui a gente tem x ponto transposto. Aqui a gente vai ter pφ somatório de n de 1 até r de αi pi, simétrico, é zero. Multiplica x ponto, dando zero, certo? E aí a gente tem que, né, fazer o Finsler, né? Igual a gente está acostumado, que a gente vai usar, né, por exemplo, a dinâmica do sistema. A gente sabe que somatório de n de 1 até r de αi aí menos identidade que multiplica x ponto é igual a zero. Ok? De forma que se a gente escolher, né, aqui, por exemplo, para o termo do Finsler, um termo que é constante, sem somatório, né, a gente pode chegar numa condição suficiente, né, que vai ser da forma, né, aqui a gente vai somar então, né, o termo. Vamos escrever ele aqui, porque senão eu vou errar na hora de somar. A gente tem N1, N2,
que multiplica. Vou escrever assim, A de alfa menos I, né? Que é o que a gente vai somar aqui dentro. Mais A de alfa transposto menos I N1 transposto N2 transposto. De modo que a gente vai passar a ter uma condição que vai ser da forma, né? Que a gente tem, colocando somatório aqui dentro, somatório de N de 1 R de alfa I, N1 AI mais AI transposto N1 mais Pφ. Aqui a gente tem PI menos N1 mais AI transposto N2 transposto. Aqui faltou um transposto, né? Aqui é simétrico. E aqui embaixo a gente tem menos N2 transposto. Isso aqui tem que ser definido negativo. A gente vê que com essa abordagem, né, das variáveis de folga que a gente fez aqui em cima, a gente consegue chegar, né, num conjunto de condições LMI, certo? Dado que a gente tem que adicionar, né, junto com elas, né, de 2. A gente tem que ter também PI maior que 0 para tudo isso, né? Para garantir que a função de Lyapunov é definida positiva, certo? Então a gente vai resolver as nossas condições com essa desigualdade e essa terceira desigualdade aqui, né, em 3, lembrando, né, de o Pφ que está aqui dentro das nossas condições, né, ele é dado por essa definição aqui. Ok? Beleza. Agora eu vi que eu estava tampando ali o cantinho da tela, mas não teve problema não. Tranquilo. Então essa é uma forma de fazer utilizando variáveis de folga. Qual que é uma outra forma de fazer? Essa forma aqui ela é mais simples, né, da gente implementar, tem que fazer menos conta. E ela costuma dar um resultado legal. Certo? Mas tem uma forma que a gente consegue obter um resultado ainda melhor. Ok? Essa forma é o que? Essa forma é a gente descrever, né, aquela incerteza a partir de um politopo para derivada temporal. Se a gente sabe, né, lá que a nossa derivada temporal, né, de novo, a gente tem lá que o alfa i ponto, né, ou h i ponto, é menor do que um φ i, certo? Né, esse conjunto de desigualdades aqui, certo? Se a gente pegar todas as combinações, vai dar um hiperretângulo, né? Certo? Só que a gente não vai usar só esse hiperretângulo, né? Por quê? Porque a gente tem a outra condição que a gente conhece, que é que o somatório de 1 até R de alfa i ponto é igual a zero. A gente sabe isso aqui que a gente acabou de ver, né, no último slide. Então a gente tem essas duas condições, certo? A figura geométrica, né, que é definida aqui pela interseção de um plano e um conjunto de restrições de igualdade, certo? Considerando que tem alguma coisa ali dentro, que obrigatoriamente sempre vai ter que ter, continua dando um politopo, certo? Isso aqui vai dar um politopo. A gente vai ver daqui a pouco uma forma de calcular isso numericamente, mas isso aqui vai dar um politopo, ok? Então, a gente vai considerar então que os nossos alfa i, nosso vetor, né, alfa ponto, que não, o alfa i mesmo, alfa ponto, tá? Escreve isso aqui. Opa, baixo. A gente tem então, né, que esses alfa i ponto eles vão estar dentro de um politopo, né? A gente sabe lá então que o vetor alfa ponto, que é lá, né, alfa 1 ponto até alfa r ponto, né, isso aqui vai estar pertencendo a um politopo, ok? Se esse vetor aqui pertence a um politopo, que é o alfa ponto, a gente sabe, né, do que a gente viu aqui ao longo do curso, que um politopo ele pode estar representado dessa forma aqui, a gente vai discutir isso aqui, que é uma representação a partir de
igualdades e desigualdades, ou ele pode estar representado a partir de vértices. Se ele estiver representado a partir de vértices, é a forma que a gente usou na matéria ao longo do curso inteiro, né? Se ele estiver representado ao longo de vértices, então, vamos considerar que os vértices são lá V1 até um VP, certo? A gente tem que esse vetor alfa ponto ele vai poder ser escrito como um somatório de j indo de 1 até p de uma função beta j, certo? Que vai fazer ali o peso convexo dentro do politopo para cada ponto, certo? De vj. Então a gente sabe que alfa ponto pode ser escrito dessa forma, ok? Ou vamos, deixa assim, tranquilo? Beleza, então se a gente sabe essa notação aqui, né? Certo? Se a gente conhece esse politopo, conhece esses vértices, a gente sabe também, né, que beta j é maior ou igual a zero para todo j, porque é um politopo, e que, né, somatório de j em de 1 até p de beta j é igual a 1. Certo? Dessa forma, o que a gente tem, né? A gente tem que aquele termo que a gente tinha, que era o x transposto, somatório de i no de 1 até r. Vamos usar uma letra diferente aqui, ao invés de i, para não confundir com os outros somatórios que a gente vai usar para frente. Então, o somatório de k indo de 1 até r de alfa k ponto pk vezes x, certo? O que a gente acabou de ver? A gente acabou de ver que o vetor alfa ponto pode ser dado por esse politopo aqui, de forma então que a gente pode escrever que isso aqui pode ser escrito como x transposto somatório de k de 1 até r do somatório de beta de j, né? J, beta não. De j indo de 1 até p de beta j, certo? Que multiplica vj na posição k. Ok? Isso aqui vezes pk x. Ok? Então a gente teve esse termo aqui. Para a gente, né, reescrever aqui um pouquinho diferente, vai ter isso aqui, vai ser x transposto somatório, tem igual, somatório de j indo de 1 até p de beta j, né? Vamos deixar esse termo aqui para fora, que é o termo da soma convexa, e aqui dentro é coisa que a gente pode calcular, né? Fixo já, né? Que é o que? Somatório de k indo de 1 até r de vjk pk, isso aqui vezes x. Esse termo aqui dentro, certo? Que é esse somatório aqui, a gente pode criar, né, uma definição e falar assim, olha só, eu vou falar agora que é um p barra de j, que vai ser o somatório de k indo de 1 até r de vjk pk, certo? De forma então que eu transformei esse termo aqui, né, que não estava numa representação convexa, porque alfa ponto ali não é um peso convexo, né, para um termo que é definido a partir de um peso convexo, né, que ficou agora x transposto, somatório de j n de 1 até r de beta j pj barra vezes x, certo? E aqui a gente não fez nenhum passo de suficiência, né? Aqui foi tudo igualdade, certo? A gente só fez transformações. De modo que se a gente, né, seguir os passos que a gente fez ali, né, para o anterior, né, a gente tem aqui que o v ponto vai ser escrito nesse caso aqui, né, como x ponto transposto somatório de i de 1 até r de alfa i pi x
mais x transposto somatório de n de 1 até r, alfa i, pi, x ponto, mais x transposto somatório de j indo de 1 até p, de beta, que é um p, beta j, p barra de j, vezes x, certo? Então, né, escrevendo usando aquela notação que a gente acabou de ver ali, usando Finsler, né? Vou fazer de novo, não, jogar pro final direto. Então, se a gente usar Finsler aqui, porque a gente acabou de ver ali o que vai dar, certo? A gente vai chegar numa condição, né? Que vai ser, a gente precisa que P de I tem que ser definido positivo para todo I. A gente precisa definir o PJ daquela forma ali, né? PJ barra é somatório de... Opa! Somatório em K. Aqui não está deixando escrever, não. De K indo de 1 até P, que é... até R mesmo. Até R. De VJK. PK. Né? E aí a gente vai ter também uma condição que agora vai aparecer dois somatórios, né? Aqui, olha só, ela tinha um único somatório que estava em alfa. Aqui, essa condição vai ter um somatório em alfa e um somatório em beta. Que a gente vai ter lá, então. Somatório de indo de 1 até R. Somatório de J indo de 1 até P. De alfa I. Beta J. Vai ser o que, né? Aqui vai ficar PJ barra. Mais, vamos voltar aqui, por exemplo. N1 AI. AI transposto. N1 transposto. Aqui a gente tem PI menos N1 mais AI transposto N2 transposto, simétrico, menos N2 transposto, né? Isso aqui menor do que zero. Como tem esses dois somatórios e eles não têm nenhuma relação, né? A condição que a gente tem que usar é esse somatório para todo I e para todo J, né? Então essas são as LMIs que a gente vai ter ali usando Finsler, por exemplo. Pode usar outra coisa aqui. Certo? Pode ver que é bem semelhante ao anterior, né? Qual é a diferença? A diferença é só esse termo aqui que apareceu, né? No lugar do Pφ. Certo? Dá pra ver que aqui a gente não adicionou nenhuma variável de folga. Mas qual que é a... para representar, né? Aquele somatório. Por quê? Porque a ideia do somatório, que o somatório de alfa i ponto dá igual a zero, é igual a zero, está embutida dentro desse politopo. Certo? Já está criado ali no politopo. Esse politopo já está levando essa informação. Então não faz sentido a gente criar essa variável extra. Até porque se a gente colocar a variável extra, né? Criar o x, vai fazer, eu posso criar a variável extra. Se a gente criar ele aqui, esses VJs aqui, né? Desse somatório, como eles são, né, vértices de alfa ponto respeitando essas condições aqui em cima, nota que a gente tem essa condição, né? O somatório de alfa dos elementos do vetor, né, dá zero. Então, se a gente somar alguma coisa que é fixa, isso que vai dar zero, vai sumir. Então, se a gente somar essa variável extra, né, que a gente viu na abordagem anterior, ela vai sumir aqui de novo na hora que a gente calcular o PJ barra. Então, não faz sentido colocar ela aqui nesse caso. Ok? Beleza, espero que esteja dando para entender. Qualquer coisa a gente tira dúvidas lá na aula presencial. Então, qual é uma forma que a gente pode, né, calcular esse politopo, né? Aqui tem até um desenho de o que poderia ser esse politopo. Uma forma é utilizando o MPT, que é o Multiparametric Toolbox. Ele é um toolbox, na verdade, de programação multiparamétrica e MPC explícito. Só que, para poder resolver os problemas de otimização multiparamétrica, acaba que ele precisa de definir algumas funções de geometria computacional. Ok? Então a gente costuma utilizar ele aqui porque ele é um toolbox de controle e aí tem muita gente que tem ele instalado já por conta disso. Certo? Mas é lógico que vocês podem ficar livres para usar qualquer, né, toolbox de geometria computacional que vocês estiverem acostumados, se vocês conhecerem algum. Certo? Quem não conhece, não tem problema. Eu vou explicar aqui
por alto como é que dá para usar o MPT para fazer isso. Certo? Então, esse problema que a gente viu, a gente acabou de ver que, no fundo, o que a gente tem, né? A gente tem essa representação aqui do politopo, que é dada pelas desigualdades e igualdades, né? Restrições de desigualdades e igualdades, que recebe o nome, né, lá no MPT de representação H. E a gente quer passar para uma representação em termos de vértices, né? Que são duas representações possíveis para um politopo, certo? Todo politopo ele pode ser definido em termos de vértices ou ele pode ser definido em termos de restrições de igualdade e desigualdade. Ok? Então, esse passo, né, de fazer isso, de transformar essas restrições de igualdade e desigualdade numa representação em termos de vértices, é conhecido como um problema de enumeração de vértices, certo? Ele é um problema básico lá, né, de geometria computacional. Então, qualquer toolbox de geometria computacional que vocês procurarem, vocês vão conseguir, se ele tratar politopos, né, vocês vão conseguir resolver esse problema. Okay? Então, no MPT, o que a gente tem que fazer, basicamente, né? A gente vai definir o nosso politopo em termos das restrições de igualdade e desigualdade, utilizando a representação H, e a gente vai pedir o MPT para encontrar a representação em termos de vértices para a gente. É isso, e a gente pega esses vértices. Aqui, num caso, né, só se a gente quiser, dá para plotar nos casos em que está num espaço que a gente consegue enxergar, né, até 3 dimensões aqui no máximo, né. Então aqui eu considerei um caso que a gente tinha, né, que tá H, podia considerar alfa, a mesma coisa. Então a gente tinha aqui, né, alfa 1 ponto, alfa 2 pontos, alfa 3 pontos, para o caso em que aqui está considerando que alfa i pontos menor do que 0,1 para todo i. Certo? Isso aqui, essa restrição, alfa i ponto menor que 0,1 para todo i, gerou esse hipercubo aqui no final das contas, né? Que é um cubo porque tem o mesmo tamanho em todas as direções, né? Em todas as direções, né? Então aqui, ó, o alfa 1 ponto aqui, ó, pode ir de menos 0,1 até 0,1, certo? Então lá atrás também, menos 0,1 até 0,1. Então, gerou essa face aqui embaixo. O H2 pode ir de 0,1, menos 0,1 até 0,1, gerando essa face aqui, né? Toda aquela dimensão. Então, com isso, esses dois vão definir aquele plano ali. E o H3 pode ir de menos 0,1 até 0,1 também. Juntando os três, deu esse cubo. Mas o que acontece, né? Acontece que a gente precisa do plano de soma zero. Certo? Por quê? Porque somatório de i de 1 até r de alfa i ponto é igual a zero. Na hora que a gente acrescenta essa restrição, né, de que tem que considerar o plano de soma zero, a gente obtém, no caso aqui, esse hexágono. Certo? Sempre vai dar, Vitor, sempre vai dar um hexágono? Não. Certo? Se a gente considerar aqui a restrição simétrica, né, dessa forma, que está igual em todas as três, dá um hexágono. Se a gente considerar aqui, por exemplo, que uma delas é maior, se a gente considerasse que o H3 podia ir até 0,2, por exemplo, ia dar ia dar um paralelogramo, por exemplo. Beleza? Então não tem uma relação direta em termos de eu usei aqui e eu cheguei num negócio com tantos vértices. Não. Depende muito do seu problema, é muito difícil chegar numa fórmula fechada. Certo? E a gente não vai preocupar tanto com isso aqui não. A gente está preocupado mais em como é que eu vou achar. Então vamos ver aqui no MPT como é que a gente pode encontrar isso. No MPT, aqui eu copiei o código do MATLAB que eu usei, né? Uma vez fica mais fácil. No MPT a gente tem essa função, que é a função poliedron, certo? Definindo ali um poliedro. Certo? Não importa muito o nome, não. Um poliedro é um politopo preso em até 3 dimensões, né? Mas o MPT aceita mais dimensões. Não precisa preocupar com isso, não. Certo? Pode usar um negócio de dimensão mais alta. Ele vai funcionar também. Então, o que a gente precisa fazer? Aqui, né, o poliedro, a gente pode definir ele passando as matrizes, né, de igualdade e desigualdade. Se a gente passar com as matrizes de igualdade e desigualdade, que é a representação H, né? Então, a gente vai definir em termos de A vezes X menor ou igual a B e AE vezes X menor... Não, AE vezes X igual a BE, né? Se não tiver, né,
a restrição de igualdade, porque você pode definir sem restrição de igualdade, alguns politopos não precisam de restrição de igualdade para definir, né? Você pode passar só o A e o B, certo? Então, na representação H, a gente precisa dessa forma aqui, né? Onde x, né? Aqui no caso, para esse exemplo, né? Está sendo lá alfa 1 ponto, alfa 2 pontos, alfa 3 pontos. Ok? Então vamos lá, as restrições que a gente tem, né? Que está aqui gerando o A. Para fazer AX menor ou igual a B. Certo? No fundo, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que escrever as restrições de alfa i ponto menor do que 0,1. Isso aqui, né? A gente pode escrever como duas restrições, né? No fundo, a gente tem, né? Alfa i ponto menor do que 0,1. E a gente tem menos alfa i ponto, que é menor ou igual, né? Menor ou igual que 0,1. Por quê? Porque isso aqui é a mesma coisa que alfa i ponto maior ou igual que menos 0,1. Certo? Que, né, na nossa matriz A, né, isso aqui vai ficar como essas seções, né, no fundo aqui, né, que é a matriz A e a matriz B. Porque no fundo vai ficar lá, né, identidade e menos identidade, né, identidade para essas seções, menos identidade para essas seções. Então, lá, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, menos 1. Isso é a nossa matriz A. E a nossa matriz B vai ser simplesmente 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ok? Então, as nossas, né, restrições de desigualdade podem ser representadas dessa forma que estão aqui nessa linha. A restrição de igualdade, no fundo, é o que? A soma tem que dar zero. Então, é fazer, né, a soma das três. Então, 1, 1, 1. Isso aqui vai ser o AE. Né? E a soma tem que dar zero, então BE é zero. Aqui, essa linha aqui de baixo. Então, definimos aqui, né? Definimos aqui no código essas duas. Certo? Depois que a gente definiu, o que acontece? A gente simplesmente vai pedir, falar assim, olha só, MPT, computa a representação em termos de vértices para a gente. Então, a gente chama essa função compute vrep. Depois que a gente computou, a gente pede para ele retornar para a gente os vértices. Os vértices aqui no MPT, ele retorna para a gente numa forma de linha, certo? Cada linha é um vértice, certo? Então, toma cuidado aí com como vocês escrevem lá. Certo? Que vai estar condizente com a notação que a gente utilizou aqui, né? Olha só, VJK, VJ, onde cada linha é um vértice, certo? Nessa matriz aqui, já está naquela forma para usar do jeito que a gente passou ali. Um cuidado que tem que ter, né? É que o MPT ele calcula isso aqui de forma computacional, certo? Então, de vez em quando, ele dá alguns pequenos erros numéricos. Aparecer esse termo aqui, 10 menos 18, isso é zero. Na hora de implementar, põe zero no lugar. Isso aqui é zero. 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 Ok? Então tem que tomar esse cuidado. Aqui no fundo está só mostrando, né, como é que gera aquela figura que está no slide anterior. Eu vou deixar esse código disponível para vocês lá no Moodle também, certo? Não precisa preocupar muito em que não, é mais para a gente discutir. Okay, então esse é como a gente pode tratar ali no caso dos sistemas contínuos no tempo. E para o caso de sistemas discretos, certo? No caso de sistemas discretos, né, que a gente tinha lá, né? Vamos dar uma anotação curta aqui só para escrever mais. Nem precisa não. Não é x ponto. Que a gente tinha, né? X de k mais 1 era somatório de i de 1 tr de alfa i de k a i x de k, certo? Se a gente criava lá uma função de Lyapunov da forma, né? Ó, v era x de k transposto somatório de i de 1 tr de alfa i de k p de i
x de k. Na hora que a gente for fazer o ΔV, né? A gente passa a ter x de k transposto, somatório de 1, que k mais 1, não. TR de alfa I de k mais 1, P de I, x de k mais 1, menos x de k, somatório de n de 1 até R, alfa I de k, PI, x de k. Aqui no caso discreto, certo? A diferença principal em relação ao caso contínuo é que o termo extra que aparece, né, já está ali numa representação convexa, né? Já é uma soma convexa. O único problema que tem, né, que a gente vai tentar lidar aqui nessa forma, para tentar nessa aula, para tentar ser um pouco menos conservador, é que está desconsiderando qualquer relação possível que a gente conheça, né, entre alfa i de k mais 1 e alfa i de k. Se a gente desconsidera essa relação, né, entre os dois, a gente pode simplesmente usar aqui do jeito que está, né? Então, vamos fazer um Finsler aqui de novo. Por exemplo. Não, precisa de Finsler não, discreto, precisa de Finsler não. Vamos reescrever aqui, olha só. Então, vamos usar uma notação curta aqui, né? Isso aqui a gente vai escrever como A de alfa x de k. Isso aqui a gente vai escrever como P de alfa mais. Isso aqui a gente vai escrever P de alfa. Então a gente tem, né, que o ΔV, no final das contas, vai estar lá, né? X de k transposto, A de alfa transposto P de alfa mais A de alfa, menos P de alfa, X de k, né? Isso aqui tem que ser menor do que zero. Usando um complemento de Schur, né? A gente vai chegar em menos P de alfa, A de alfa transposto, simétrico, menos P de alfa mais. Isso aqui menor do que zero. Fazendo a transformação de congruência, né? Aqui com entidade 0, 0. Aqui nós vamos colocar um G. Entidade 0, 0. Aqui nós vamos colocar um G transposto. Né? Uma condição que a gente pode chegar aqui, né? Vai ter a forma menos P de alfa, A de alfa transposto, G transposto, simétrico. Aqui tinha um menos 1. Menos G, P de alfa mais A menos 1, G transposto. Aí aqui a gente usa a relação, né, de que menos G, P de alfa mais A menos 1, G transposto é menor do que menos G transposto mais P de alfa mais, certo? Aqui o G eu estou considerando sem somatório só por preguiça de escrever depois da condição, certo, gente? Vamos considerar G de alfa aqui. G de alfa, 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 de alfa. Vamos considerar que ele tem dois somatórios, né? Alfa e alfa mais. Alfa, alfa mais. Mais. Alfa mais, alfa, alfa mais. Alfa, alfa mais, alfa, alfa mais. De forma, né, que a gente vai ter aqui, né, que é uma condição suficiente. Suficiente só, né? Para isso aqui em cima, porque isso aqui é suficiente. Seria menos P de alfa, A de alfa transposto, G de alfa, alfa mais transposto, simétrico, menos G de alfa, alfa mais, menos G transposto de alfa, alfa mais P de alfa mais. Então isso aqui, né, seria uma forma da gente resolver, né? Pegando os somatórios aqui, né, isso aqui, a gente pode escrever, né, como somatório. Vai ter três somatórios aqui no caso, né? Não. De I no de 1 TR. Somatório de J I no de 1 até R.
somatório de K de 1 TR de HI, ó, é alfa. Alfa I de K. Opa, K é uma letra ruim, né? L. Alfa I de K. Alfa J de K. Alfa L de K mais 1. De menos P de I. A de I transposto. G de J e L transposto. Simétrico. Menos G de I L menos G de IL transposto mais P. Opa, eu tô tampando aqui, né? Desculpa. Mais P de L. Certo? Isso aqui definido negativo. Certo? Mas aqui a gente complicou colocando esse tanto somatório. Vamos voltar. Caso que era só G, constante mesmo. Ok? Se fosse o caso G constante, isso aqui era constante, constante. Só fica mais fácil para frente. E aqui, em vez de ter 3 somatórios, não tem esse, né? Não tem esse. Constante, 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 né? Se a gente usa, né, um termo dessa forma, a gente vai chegar nessa condição aqui, né, no final das contas. Que, vou rescatar essa, se for constante é fácil da gente escrever, né, porque não tem que tratar aquele negócio de somatório duplo ou múltiplos, né? Se quiser usar, aumentar a ordem, não é aquelas coisas que vocês viram com o Luciano. A gente tem que, né, a condição suficiente é simplesmente a gente ter, né, menos P de I, A de I transposto, G transposto, simétrico, menos G, mais um P de J, por exemplo, né, menor do que zero, para todo I e para todo J, né, aqui no caso, porque a gente não está considerando nenhuma relação entre I e J, porque eles estão em instantes distintos. Ok? Então, eu deixei um slide aqui que era para escrever isso, mas a gente acabou de ver já. Ok? Então, tem paralelos aqui que a gente pode fazer, né, entre o discreto e o contínuo, se a gente considerar aqui no discreto que a gente tem algum conhecimento, né, entre os instantes. Aí aqui, de novo, qual que é a ideia? Olha só, usando variáveis de folga, a gente pode usar a ideia de que a gente tem um conhecimento de que a variação, né, a variação do alfa i, que é, né, módulo de... Não estou aparecendo, calma aí. A variação do alfa i, que é módulo de, né, alfa i de k mais 1 menos alfa i de k, é menor do que um φ de i. É, de novo, aquela mesma forma que a gente considerou anteriormente, né? Então, o que a gente tem, né, para esse caso aqui? A gente, para aparecer esse delta alfa aqui, para a gente poder usar ele no final das contas, né? Olha só, para aparecer ele, para a gente poder usar ele aqui com a variável de folga, a gente tem esse conhecimento aqui, olha só. Somatório de j n de 1 até r de alfa j de k mais 1, né, de p de j ali no caso, que é o que está na LMI, a gente pode escrever como sendo somatório de j indo de 1 até r, de alfa j de k de p de j, mais somatório de j indo de 1 até r, de delta alfa j p de j. Agora esse cara está no mesmo instante que os outros, certo? Ele pode entrar no mesmo somatório. Então esse aqui pode virar, né, já que ele pode entrar no mesmo somatório, pode escrever
com I. Certo? E aí apareceu esse termo aqui. Mas aí, qual que é a ideia? A ideia é a mesma, né, que a gente fez lá no tempo contínuo, quando a gente vai usar a abordagem com variáveis de folga. Por quê? O que a gente tem aqui de novo? A mesma informação, olha só. Somatório de J indo de 1 até R de delta alfa J, no fundo é somatório de J indo de 1 até R de alfa J de K mais 1 menos somatório de J indo de 1 até R de alfa J de K, né? A gente pode separar esses dois somatórios, mas esse somatório é 1 e esse somatório é 1, então isso aqui é zero. Então a gente sabe que o somatório dos deltas continua dando zero, de forma que nesse termo a gente pode fazer aparecer uma variável de folga, né? Então a gente sabe que somatório de J indo de 1 até R de delta alfa J de PJ a gente pode escrever como sendo somatório de J indo de 1 até R de delta alfa J de PJ mais X, certo? E aí aqui a gente vai usar a mesma ideia que a gente usou lá no caso contínuo, né? A gente vai impor que PJ mais X tem que ser definido positivo. E aí a gente vai escrever um Pφ aqui, né? De novo, se isso aqui é verdade, a gente pode falar então que isso aqui vai ser menor ou igual. Opa. Deixa eu organizar isso aqui mesmo. Aqui, se a gente supor, né, forçar que PJ mais X definido positivo para todo J, a gente pode supor não, né? A gente pode, a gente tem essa relação de que o somatório agora é menor ou igual que somatório de J em JR de φ de J PJ mais X, que a gente pode chamar de P de φ, igual lá no caso contínuo, porque monta da mesma forma, certo? Qual que vai ser a diferença então aqui principal? A gente pode pegar aqui a relação que a gente tinha no slide anterior, que era aquela ali, e a gente vai chegar então nas condições, né? Fica exercício para vocês chegarem novamente nas condições, não tem muito mistério não. C menos P de I, A transposto de I, G transposto, A transposto, G transposto, isso. Simétrico, menos G transposto, menos G, mais P de I, mais P de φ. Certo? A gente precisa que essa condição seja atendida para todo I. Olha só, agora caiu para um único somatório, né? Lógico que a gente adicionou essas condições aqui, mas o número de condições reduziu drasticamente do que tinha da outra vez. Certo? Então essa é uma forma de fazer utilizando a abordagem com variáveis de folga. Certo? A outra relação que poderia fazer seria fazer, né, encontrar um politopo da mesma forma que a gente fez para o contínuo aqui para o discreto para essas variáveis de folga. Entretanto, da forma como é o discreto, dá para ser ainda, né, para encontrar esse politopo, dá para ser ainda menos restritivo. Por quê? Porque o politopo que a gente pode considerar, na verdade, aqui agora, ele pode ser, na verdade, considerando os dois instantes de tempo, considerando a relação entre os dois instantes de tempo. Então, considerando que a gente tem lá, né, um vetor alfa, né, que está composto lá pelos alfa 1 de K até alfa R de K, e um vetor alfa mais está contido lá, né, em alfa 1 de K mais 1, né, que está compondo ele, até alfa R de K mais 1, a gente vai considerar aqui agora um vetor aumentado, né, vamos chamar ele de, não sei, lambda, certo? Que é alfa e alfa mais. Ele está relacionando
todos os dois, certo? Tanto alfa quanto alfa mais vão estar contidos ali no lambda, certo? Por quê? Porque aqui, se a gente vê, né, como no instantes extintos a gente vai tratar eles todos desacoplados, né? Não tem problema fazer dessa forma, certo? Tranquilo? Então vamos lá. Então, se a gente considerar esse vetor nesse instante aumentado, dá para a gente escrever um politopo para esse cara aqui aumentado. Quais são as relações que a gente vai ter para esse politopo aumentado, né? A gente tem que αi maior ou igual a zero, né? Alfa mais de i também tem que ser maior ou igual a zero. Somatório de i de 1 até r de αi tem que dar 1. Somatório de i de 1 até r do αi de k mais 1 também tem que dar 1, certo? E a gente tem que as restrições que a gente tem do delta, né? Que são, no final das contas, né? αi de k mais 1 menos αi de k menor ou igual que φ de i. Então, olha só, a gente tem um conjunto, novamente, de restrições de desigualdade, certo? Desigualdade, 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 e um conjunto de restrições de igualdade, formando ali um politopo. Então, para a gente achar esse politopo, a gente vai usar a mesma ideia que a gente usou antes, né? A gente vai escrever no MPT esse politopo para essas, né, essas relações que a gente tem, e aí a gente vai pedir para ele fazer a numeração de vértices, certo? Por quê? Porque se a gente tem esse lambda aqui, a gente vai escrever em função dele o que a gente tem, ok? Por quê? Porque aí as coisas vão estar relacionadas entre elas. Se isso aqui é verdade, né? Se a gente consegue escrever o politopo em lambda, a gente sabe, né, que lambda pode ser escrito como somatório de de 1 L indo de 1 até P de 1 beta L vezes VL, certo? Só que esse VL a gente pode decompor ele, né, no fundo. Então isso aqui é um somatório de L indo de 1 até P de beta L de, aqui vamos chamar de V alfa de L, e a segunda parte vai ter um V de alfa mais de L, certo? Ou vamos usar outra letra. Vamos utilizar F para o alfa, então F de L, né? E vamos utilizar G para o alfa mais, G de L. De forma que a gente tem, então, né, essa relação aqui. Beleza, gente? Então, gente, de modo que, né, se a gente tinha lá, né, uma variável que estava no instante anterior, usando essa notação aqui, se a gente tinha uma variável indo de 1 até r de alfa i vezes um h de i, por exemplo, alfa i de k, certo? Com essa notação nova, né, com esses vetores novos agora desse politopo que a gente encontrou, a gente pode escrever isso aqui como sendo, né, um somatório de i de 1 até r do alfa i, mas o alfa i virou quem? Ele virou somatório do L indo de 1 até P de beta L vezes FL de I, né, que é o alfa I, multiplica H de I.
certo? De modo que a gente vai ter somatório de L menos de 1 até P de beta L, somatório de I menos de 1 até R de FLI H de I. De modo que aqui a gente vai ter um H barra de I. Ok? Então, se a gente voltar aqui na condição que a gente tinha no slide anterior, a gente vai ver que a gente tinha, né, duas matrizes diferentes que estavam em I, né? Vou voltar mais um slide, na verdade. Que é esse aqui. A gente tinha P de I e a gente tinha A de I. E em J a gente tinha P de J. Então, se a gente colocar aqui, né, P e A no lugar do H, a gente vai ter P barra de I e H de I. Ok? Também, né, além disso, a gente também tem o caso do somatório. Aqui não vai caber por causa do menu. Então, vou escrever aqui em cima. A gente também tem o caso do somatório num instante para frente, né? Então, somatório em J, em de 1 até R, de alfa J de K mais 1. Ó, esse aqui é H barra de L, né? Esse cara aqui que multiplica um G. G é uma letra ruim, já estamos usando G. É de J, né? No caso, fala só o P de J, vou pôr P mesmo. P de J, certo? Esse termo aqui, ó, a gente pode reescrever, né, como somatório. Agarrando um pouco. De J indo de 1 até R. E o alfa J virou somatório de L indo de 1 até P de beta L GL de J, né, que multiplica P de J, que a gente pode reescrever, né, como sendo somatório de L indo de 1 até P de beta de L multiplica somatório de J indo de 1 até R de G de LJ P de J. Como esse cara está para frente, a gente vai chamar de P barra L mais. Vamos pôr mais aqui para indicar que ele é daquele ali. Então, se a gente substituir isso aqui tudo na condição lá no final das contas, a gente vai acabar chegando na condição que é estar em um único somatório L de 1 até P de beta L, né, que aqui ficou o P de I virou P barra de L. O A de I virou a barra de L transposto, G transposto, simétrico, aqui menos G transposto, mais P barra mais GL, certo? E aí aqui, ó, tá tudo num único somatório. A vantagem desse cara aqui é que ele está levando em consideração, né, nesse somatório, a relação entre os instantes de tempo, né? O presente e o futuro, usando, né, essa ideia de montar um politopo e poder reescrever a condição. Ok? Então, né, de novo, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode, de novo, usar o MPT, por exemplo, certo? Da mesma forma que a gente fez antes, né? Então, se a gente pegar aqui esse exemplo, né, vamos considerar aqui um exemplo de duas regras só, né, dois parâmetros. Então, por exemplo, a gente tem a soma dos dois no instante presente tem que dar 1, e os dois tem que ser maiores ou iguais a 0. A soma dos dois no instante futuro tem que dar 1, e eles têm que ser maiores ou iguais a 0. O futuro do 1 menos o 1 presente tem que ser menor do que 0,1 em módulo, de modo que, né, o futuro menos o presente tem que ser menor do que 0,1, o presente menos o futuro tem que ser menor do que 0,1.
Mesma coisa para o segundo, né? Futuro menos presente menor que 0,1. Presente menos futuro tem que ser menor do que 0,1. Juntando, né? Essas condições todas na nossa matriz, né? Nas nossas matrizes de desigualdade e igualdade. Primeiro de desigualdade vão ser só, né? Essas tem que ser... Todo mundo tem que ser maior do que 0. Então, como é maior, então menos identidade e 0. Então, maior do que 0. Depois é só montar, né, as restrições dos deltas, né? Então, aqui está o futuro menos presente, presente menos futuro, futuro menos presente, presente menos futuro. Certo? E 0,1, porque está o 0,1 para todos. A restrição de igualdade é que a soma tem que dar 1, né? Então, a soma, né, dos presentes tem que dar 1, 1, 1, 0, 0. E a soma dos futuros tem que dar 1, 0, 0, 1, 1. Soma dando 1. De novo, a gente define usando a mesma função que a gente usou no presente, né? Poliedro. Manda computar, né, a representação de vértices, fazendo a enumeração de vértices. E recupera, né, os vértices. Aqui no caso não tem como plotar porque, né, o negócio está em quarta dimensão, né? Porque aumentou o espaço, né, com o futuro. Mas a gente pode pegar, né, aqui a matriz dos vértices. Certo? Lembrando que aqui, né, está definido do jeito que está lá, né? Isso aqui, com a anotação que a gente usou. Isso aqui é F e isso aqui é G. Ok? Cada linha é um vértice, né? Da forma como está lá. Então é isso, gente, pela aula de hoje. Espero que tenha feito sentido. E aí, na aula presencial, a gente vai tentar tirar algumas dúvidas de vocês.